Boa tarde! Boa tarde, povo de Deus! Que alegria, Seminário de Vida no Espírito, sejam todos bem-vindos. Eu sou Simonete, é com muita alegria que eu estou aqui hoje. A convite de Deus. Já estou na renovação há 21 anos. E hoje eu venho partilhar mais uma vez. Podem se sentar. Sentem-se com muita unção, com muita atenção. Não deixe que nada tire a sua atenção dessa tarde. Hoje é o dia. Amém? Esta é a tarde que o Senhor escolheu, que trouxe eu, Simonete de Alexânia, Goiás, com as minhas intercessoras, e com a comunidade Nossa Senhora das Graças de Anápolis, Goiás também, para que nós possamos, pelo Espírito Santo de Deus, com o fundador Cleiton, abrir com a grande efusão de libertação nessa tarde. E nós vamos ministrar aqui a palavra da fé e da conversão. Você veio aqui porque você tem fé. Não foi porque o fulano chamou, não foi porque alguém insistiu, não foi porque você não está legal hoje. É porque hoje foi o dia que o Senhor escolheu para trazer esta palavra de milagre, de libertação. Essa palavra de unção e de poder para essa tarde, para que você saia daqui, já nesse primeiro domingo do seminário, uma nova criatura, na autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Já há algum tempo que eu venho tendo essas experiências com Deus, e há 20 anos eu já evangelizo pelo Ministério de Cura e Libertação. A minha paróquia é Imaculado Coração de Maria. Eu sou da Pastoral da Renovação Carismática Católica, do Ministério Pedro, da Pregação da Palavra, e hoje estou coordenando a pastoral carcerária da minha cidade. E também acompanhando o Ministério de Cura e Libertação. E hoje eu venho partilhar para vocês como eu cheguei, por que eu cheguei, e o que Deus quer falar para você hoje, o que Ele falou para mim um dia, e eu acreditei. Eu tive fé, e com a fé, Deus realizou milagres, prodígios, libertações, e hoje eu estou caminhando ainda para a conversão. Vamos abrir lá a palavra de Zaqueu, lá no Evangelho de São Lucas, 19, de 1 a 10. Na página da Bíblia Ave Maria, 1374. Amém? Zaqueu recebe Jesus. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor,
vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavras para nossa salvação. Nós conseguimos imaginar mais ou menos a cena. Zaqueu, de baixa estatura. Jesus passando no meio da multidão. E Zaqueu desesperado falou: meu Deus, esse Jesus dos milagres, esse Jesus que converte, eu preciso ver esse homem. E Jesus, caminhando calmamente, quando entrou lá, Zaqueu subiu rapidamente num lugar para que pudesse ser visto por Jesus. Jesus logo o notou, quando olhou, Zaqueu estava no meio da multidão, mas estava se sobressaindo. E ele falou: Zaqueu, desce, desce que eu preciso estar hoje. Olha a sensibilidade de Jesus. Nós demoramos cair a nossa ficha do que é preciso a atitude para ver Jesus. Zaqueu foi muito esperto. Zaqueu, pecador, já cansado de toda aquela vida, ouvindo falar de Jesus, determinou: de hoje não passa, eu quero ver esse Jesus. Mas para que ele visse, ele precisou o quê? Subir. Quando nós falamos em subir, nós estamos falando de fé. Nós temos que subir em muitas coisas para que nós possamos ver Jesus. Zaqueu era um pecador. Quando o Senhor falou que precisava estar na casa dele, ele já ficou desesperado. Ele falou: mas para receber Jesus eu tenho que estar preparado. O que a multidão falou? Ele vai se hospedar na casa de um pecador. Eu já estou aqui há tanto tempo rezando, pedindo, correndo atrás de Jesus. Ele nunca falou em ir na minha casa. Mas Zaqueu subiu. Pecador, miserável, devendo, roubando, sei lá como é que estava Zaqueu. Mas ele se decidiu subir. Subir em cima do seu orgulho, subir em cima da sua vaidade, subir em cima dos seus medos. Se reconhecer pequeno. Eu sou tão pequeno que eu não consigo ver Jesus na multidão, mas eu vou ver, eu vou subir. Seja lá onde for, de que jeito for, eu vou ver Jesus. E qual foi a atitude dele quando Jesus olhou para ele e falou: eu preciso estar na sua casa hoje, Zaqueu. Senhor, eu vou pagar tudo o que eu devo. Eu vou restituir aqueles que eu devo. Vou devolver tudo que eu roubei. Zaqueu ficou desesperado. Mas como será que acontece isso? Qual foi a sua primeira atitude quando falou: seminário de vida no Espírito, venha fazer, venha experienciar o amor de Deus? Uns falou assim: não dou conta de sacrificar 5 domingos. O outro falou: não tenho dinheiro para pagar essa taxa. O outro falou: não vou deixar minha casa para ir para esse encontro. O outro falou: eu estou enfermo, não posso ir para esse encontro. O outro falou: eu sou um miserável, estou um espírito suicida. Não vou, eu quero morrer. E muitas coisas a gente vai colocando. Mas você é um Zaqueu hoje. Você subiu. Você subiu neste lugar santo. Você subiu em todas as más alternativas que você tinha para não vir fazer esse encontro. Você tem fé. E o que é essa fé?
Eu quero ouvir a palavra, eu quero ver Deus falar comigo, eu quero sentir Deus me tocar como Ele toca tantas pessoas. Será se Deus vai me tocar nessa tarde? Mas eu tenho fé que Deus existe. Eu tenho fé que eu vim para cá para sair uma pessoa melhor. Eu tenho fé de que aqui Jesus vai realizar uma obra de milagre, de libertação na minha vida. Você tem fé, porque você conseguiu chegar até aqui. E foi essa fé que moveu Zaqueu a ver Jesus. E Jesus é muito simples. Jesus vem numa simplicidade tão grande no nosso meio. Na música, na palavra, na oração, na presença do irmão que está à direita, do irmão que está à esquerda. Hoje já deve ter pessoas encantadas de ver o quanto vale a pena subir para ver Jesus. Subir através de todas as dificuldades, de acreditar. Eu não vejo o Senhor, mas eu sinto o Senhor. Eu presencio as maravilhas que Deus realiza na minha vida. E muitas vezes nós não nos apossamos disso. Quantas pessoas já foram evangelizadas? Já subiram no seminário de vida no Espírito para ver Jesus. E viram, e sentiram, mas não converteram. Ainda estão perdidos, imaginando uma nova oportunidade para que se achegue a Deus e para que caminhe na vida. Ainda tem gente com 10 anos de seminário, 1, 2, 3, e lamuriando da vida. Ainda tem pessoas nos vícios. Ainda tem pessoas abandonando a sua casa. Ainda tem pessoas com depressão. Ainda tem pessoas com espírito suicida. Ainda tem pessoas que negam a Deus, que não sobem mais para ver Jesus. Zaqueu imediatamente se arrependeu de todas as suas brechas que ele tinha para que não atingisse a santidade de Deus. Zaqueu não teve medo. Medo é uma das palavras mais estranhas que existe no nosso processo de conhecimento, que não nos deixa ver Deus. Então Deus vem falar para você hoje. Queira conhecer, queira ver Jesus, mas queira subir sempre para ver o Senhor acima de todas as coisas. Eu falo de amar a Deus sobre todas as coisas. Porque você só vai chegar nesse nível da fé se você tiver conversão. Converter, mudar, reestruturar, se levantar para uma vida nova, para uma vida de decisão, que não é fácil, que não é doce, mas que é verdadeira. E é para isso que nós somos chamados, é para ver Jesus, é para conhecer Jesus, é para servir a Jesus. Hoje eu comentava sobre isso com um grupo de jovens. Pela manhã nós estávamos ministrando libertação no Gama para um grupo de jovens, o qual eu falava que você tem que ver o Senhor, mas você tem que conhecer. E depois que você conhecer verdadeiramente a Deus, você vai amá-lo. Nós não amamos o que nós não conhecemos. E Deus vem muito simples, sutilmente nos tocar e realizar em nós obras de milagres. É muito triste falar,
Mas nesses 21 anos de libertação, eu tenho visto pessoas que querem a libertação, que querem a cura, que querem os milagres, mas não querem Jesus. Não querem Jesus. Se deixam tocar, se deixam curar por Jesus, mas depois não querem seguir Jesus. Quando precisar de outra cura, busca ardentemente para que o Senhor possa realizar novamente curas, milagres, prodígios. Mas eu quero ir muito além. Deus é manso, é humilde de coração, mas o Senhor nos dá a liberdade de escolher. Nos dá a liberdade de escolher. Por que que o Senhor foi tão imediato na vida de Zaqueu? Porque Ele viu a boa vontade, Ele viu o desespero. E Jesus não vai te perguntar, Ele perguntava muitas vezes: que queres que eu te faça? Mas Ele não vai perguntar isso para você a vida inteira, porque Ele já sabe o que você quer, Ele já sabe o que você precisa. Mas é necessário mudar. Eu quero, mas eu não faço. Onde Deus é verdadeiramente adorado, é onde realmente acontecem as curas, as libertações, os milagres e os prodígios. Mas onde Ele é verdadeiramente adorado. Nós conhecemos pessoas de caminhada que falam estar cansadas porque Deus não ouve as suas preces. Será se você está falando realmente com Deus? Ou você fala com Deus e vive com o outro? E o inimigo é sutil. O inimigo foi o anjo mais inteligente de Satanás. Lúcifer foi o anjo mais inteligente no céu. Era o braço direito de Deus, que tem uma sensibilidade de reconhecer as suas áreas de amarra, as suas brechas, para te derrotar e não te deixar chegar à salvação. Por que que nós temos medo de Deus? Eu vejo católicos falar: eu não vou na renovação porque eu tenho medo daquilo. Medo de quê? Medo do Espírito Santo de Deus? Medo de arrebentar as correntes da sua vida? O que traz o medo na nossa vida é a falta de santidade. Aquele que é santo, aquele que conhece verdadeiramente a Deus, ele não tem medo de nada. Ele não tem medo de nada. Ele não tem medo de viver. Ele não tem medo do demônio. Ele não tem medo, muito menos de morrer. Pergunta para a assembleia: quem tem fé? Quem quer salvação? Quem quer ir para o céu? Todo mundo quer. Eu me lembro bem que assim que eu fiz o seminário, que eu entrei para a igreja, o padre falava isso quase todas as missas. Quem quer ser salvo? Todo mundo quer. E quem quer morrer? Ninguém. Sabe por que que nós cristãos temos medo da morte? Porque nós não somos convertidos. Porque a partir do momento que você se sentir pronto para ir para o céu, você não vai temer a morte. Quando você se sentir na santidade, você ama a Deus sobre todas as coisas. Você não vai ter medo de deixar pai, você não vai ter medo de deixar mãe. Você não vai ter medo de deixar os seus bens. Porque você vai estar preparado. Você sai para uma viagem contente, de prazer, muito bem preparado. Leva até roupa que não usa. Volta a roupa na mala, volta o sapato. Leva cosmético além do comum, porque você está de férias, você quer ficar de boa, cheiroso, cheirosa, não é verdade?
E por que você não pensa na hora da sua morte? E por que você não raciocina? Eu costumo falar em todas as minhas pregações que hoje eu, Simonete, me preparo para morrer. Cada minuto. Eu falo isso assim insistentemente na minha casa, na minha família. O dia que eu morrer, faça festa. Cante louvores, faça um louvor, porque eu creio que eu vou estar preparada, porque é para isso que eu vivo hoje. Nós não sabemos a hora, o dia, mas Deus nos chama a preparar. Eu não estou fazendo seminário de vida aqui para ser mais um grupo, não. Para ter um privilégio de que eu tenho seminário, não. Nós estamos aqui hoje para aprender o que é verdadeiramente ter fé. E para ter a certeza de que é a fé que nos leva à salvação, que é a garantia do céu. Não é para orar em línguas bonito, não. Não é para ter certificado a mais, não, para o currículo espiritual. É para que eu possa saber e decidir o que eu quero hoje, agora, nessa tarde. Eu ainda não tenho fé. Vai receber. Você não tem fé, mas você quer? Nossa Senhora, misericórdia. Você quer? Eu também falei isso um dia, mas eu não sabia o que eu estava falando. Mas já falou, Deus já recebeu. E Deus não vai desistir de vocês. Amém? Como Ele não desistiu de mim. Essa que vos fala foi uma pessoa que precisou de muita fé. Eu acho que eu sou maior que Zaqueu. Eu acho que eu sou. Mas eu tive que subir também para ver o Senhor. Quando eu fui convidada a fazer esse seminário de vida no Espírito, não valia nada. Eu acho que eu era muito pior do que Zaqueu. Eu vinha de uma família, já com 14 anos, até 14 anos eu fui evangelizada. Um berço católico, eu era professora de crisma. Mas eu comecei a me abaixar na multidão. Essa multidão que é o mundo que vai nos rebaixando. Comecei a viver no mundo das drogas. Primeiro conheci meu marido. Já há 31 anos que nós estamos casados. Depois, com 14 anos, já caí no mundo das drogas, das farras, das orgias, com as piores pessoas possíveis, nos rachas de carro, de moto. Eu participava de um grupo de motoqueiros. E nós éramos o terror da Praça do DI aqui em Taguatinga. Eu sou de Brasília. E depois nós nos casamos. Eu engravidei da minha filha mais velha, que hoje tem 31 anos. E nós nos casamos e eu mudei para Alexânia. E lá em Alexânia, nós continuamos as nossas farras. Muito pior, porque antes eu ainda tinha meus pais que me proibiam. Depois que eu me casei, foi minha carta de euforia. Cancelei toda a minha família da minha vida, fui viver todos os prazeres e achei que eu estava feliz. E vivi isso durante 10 anos da minha vida. Da pesada. Perdi muitos amigos de overdose, perdi muitas amigas que foram abortar e não voltaram. Perdi muitos amigos em acidentes trágicos, drogados, de carro e de moto. E comecei a viver uma história muito dolorosa. E depois de tudo isso, eu ainda tive uma segunda filha. 6 anos depois da Priscila, tive a Patrícia, que hoje está no céu, já há 1 ano e 7 meses.
E foi uma história dolorosa, porque ao viver tantas coisas, ao achar pouco, eu fui para o espiritismo. Fui viver macumba, umbanda, quimbanda, saravá, xangô, seichonoye, fui viver tudo o que vocês imaginar, Hare Krishnas, budismo. Fui caminhar no vale tenebroso. E quando eu achei que aquilo não mais preenchia a minha curiosidade, eu fui para o satanismo. Eu fui fazer a iniciação no satanismo para que eu fosse completamente do demônio e que eu alcançasse todo o poder humano na face da terra. Mas quando eu me aprofundei, que eu comecei para fazer a iniciação no satanismo, eu vi que aquilo não era para mim. Porque já mexia na área de sacrifícios humanos. Eu tive medo. E nisso caminhei por várias falsas doutrinas. Por várias igrejolas aí que se dizem evangélicas, mas que de evangelho não tem nada. Comprei muita briga por causa de Maria. Comprei muita briga por causa da vida dos santos. Porque eu já tinha sido evangelizada. E eu não aceitava um segundo batismo. Eu não aceitava muitas coisas que se levantava contra a igreja. Isso quando eu era doida, varrida. E hoje é que eu não aceito, porque eu fui salva pela Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana. E vim evangelizando esse tempo todo nos braços de Maria. E às vezes a gente acha que está convertido. Claro, no seminário de vida Deus fez uma obra de libertação na minha vida. Me tirou de tudo isso, o seminário de vida 1. E depois, com o passar do tempo, Deus precisou me lapidar. Porque aí eu já vinha de muitas mágoas. Eu vinha de 3 tentativas de suicídio. Eu vinha de rejeição das minhas filhas. Eu vinha de ódio mortal pelos meus pais, porque não abençoaram o meu casamento. Eu vinha com muito ódio no meu coração. E quando eu conheci Jesus, eu precisei fazer um processo pela fé, de conversão. Quem participa de espiritismo sabe do que eu estou falando. Eu carregava legiões de demônios comigo. Eu precisei de fé para 12 anos de eucaristia diária, do terço diário, do ofício de Nossa Senhora diário, de luta contra Satanás, de todas as formas que vocês imaginarem. Graças a Deus, o demônio me odeia, mas eu não tenho medo dele, porque hoje eu conheço o Deus que eu prego. Hoje eu caminho nos braços de Nossa Senhora. Hoje a minha fé já está madura e Deus me deu essa oportunidade. No ano de 2014 para 2015, o ano passado eu preguei aqui também. Eu já vinha passando provações. Gente, em menos de 2 anos, eu perdi uma pessoa suicidada da família do meu esposo. Eu perdi uma pessoa da família do meu esposo dentro de um sanatório espírita. Foi tanta medicação que teve um infarto fulminante. Depois eu comecei a passar por coisas tenebrosas, enfermidades. Depois eu comecei a passar a minha vida financeira, desde o momento do meu seminário,
até terminar esses 12 anos, eu vinha vivendo de favores. Porque quando eu cheguei ao satanismo, eu fiz pacto de poder. Fiquei muito bem de vida. Fiquei dominante em meio a muitas pessoas. Mas quando eu me dispus a subir para ver o Senhor, eu tive que deixar tudo lá para baixo. E não foi fácil. E eu não sabia disso. Eu falei que eu queria ter fé, eu falei que eu queria Jesus, eu falei que eu era de Nossa Senhora, eu falei que Jesus era o meu Senhor. Mas eu não sabia com quem eu estava brigando. Eu estava brigando com Satanás e todas as suas legiões, comprando uma briga muito forte. Mas quando eu comecei a ter conhecimento de tudo isso, foi a hora que a minha fé foi redobrando, porque eu não queria ser do mal. E foi quando eu comecei o ministério de cura e libertação. Eu passei 2 anos comungando todos os dias. Se eu fosse viajar, falava assim, ó, lá não tem comunhão, eu não ia. Ou então, lá 40 quilômetros tem missa no domingo, eu ia. Minha família até pensou que eu estava meio atrapalhada. Perdi meus amigos de farra, perdi meu dinheiro, perdi meu prestígio na minha comunidade de Alexânia, perdi tudo. E quando eu fui para a igreja, foi através da minha filha mais velha de 9 anos, que começou a ser evangelizada e me levou para o seminário de vida no Espírito. Que eu fui também por curiosidade. Assim como eu fui para vários caminhos, eu fui também curiar lá no seminário. Só que eu rodei, porque a hora que eu subi, Jesus falou, Simonete, desce daí agora, porque é com você que eu vou ter agora. E quando eu comecei a servir na igreja, já foi quase imediato no ministério de pregação. Às vezes, no princípio, eu estava na porta do salão paroquial para o louvor, e as pessoas desviavam para não pegar na minha mão. Essa aí, pecadora, subia nua nos palcos do carnaval, conduzia a cidade inteira com o bloco das piranhas. Pegar na mão dela, não. E eu firme, o pároco tinha medo da minha conversão. O padre falava, fica de olho nessa japonesinha. Essa menina vai dar um golpe na igreja. Essa menina não quer conversão. O negócio era feio para o meu lado, gente. E depois, quando eu comecei a pregar, a primeira vez que eu fui a caloura na pregação, que eu estava lá dentro, e me jogaram lá para fora, falou, é você agora. Foi oração de perdão. Gente, foi a obra mais linda que eu fiz, no nome de Deus. Nesse dia, depois de uns 8 anos de caminhada, mais ou menos, foi que eu vim pregar sobre o perdão. E muitas pessoas se levantaram e foram embora. Tinha umas 800 pessoas no salão. E essas pessoas, muitas se levantaram. Falou, essa aí eu não vou ouvir não. Essa aí pegou para lascar mesmo. E eu peguei o microfone e falei, boa tarde. E fiquei olhando para o povo e foi levantando. Alguns saíam do meio do povo, ia levantando e ia indo embora. E aí eu pensei comigo, eu falei, já que eu estou aqui mesmo, eu nunca corri da raia, eu vou falar, né? Aí eu falei, aqui eu sou a Simonete, conhecida por TT, e eu estou aqui e vou falar de perdão. E na hora que eu falei de perdão, eu já comecei a falar assim, eu quero perdoar, eu quero pedir perdão primeiro, para a minha comunidade, para as minhas filhas, porque as 3 vezes que eu tentei suicidar, eu tentei com as minhas filhas dentro do carro. E quando chegou assim, eu quero perdoar os meus pais. Meus pais estavam na assembleia e eu não sabia. Eu não contei para eles que eu ia pregar, porque eu odiava eles.
Eu vou contar para ninguém, tá? É doido, sei lá se eu vou dar conta desse trem, não vou falar nada não. E alguém falou, ó, hoje sua filha vai pregar na renovação, porque minha mãe falava assim, não adianta vir pôr o menino para me olhar, para fugir da raia do serviço de casa, para ficar socada na igreja, porque você está só iludindo. Eu sempre enganei ela. Você não me engana. E esse dia meus pais e a minha irmã foram para esse louvor lá, era carnaval. E eu doidinha ainda, de vontade, né, de ver o carnaval. E falou, você vai pregar no carnaval na igreja. Eu falei, nossa, e agora? E aí, quando eu falei assim, e eu quero perdoar os meus pais. E comecei a contar a história, né, que quando eu casei, meu pai virou alcoólatra, de cair na rua, por causa da contrariedade do meu matrimônio, que eu casei grávida. Eu era a caçula da casa, eu era a alegria da casa. E nisso meus pais se levantaram na hora e vieram para frente me abraçar. Gente, não teve mais pregação. Deus agiu lindamente. Porque aí nós nos ajoelhamos, nós choramos, nós babamos e catarramos e nos perdoamos. E lá, como é interior, tinha muita família que não se falava. E foi acontecendo o perdão na comunidade. Foi a libertação do meu chamado para a obra de Deus, foi assim, minha primeira vez. E depois, no andar da carruagem, Deus me chamou para o ministério de libertação. Onde Deus me coloca com os drogados, me coloca com os encarcerados, com as prostitutas, com os oprimidos, com os endemoniados. E eu um dia falei para o Senhor, Deus, você me ama tanto, por que que você deixou eu comer tanta lavagem? Por que que o Senhor deixou eu pisar em lugar tão tenebroso? E eu olhava para o Santíssimo, e Jesus falava assim, porque é você que vai amar aqueles que vêm de lá. Porque o ministério de libertação é um ministério muito profundo, onde nós brigamos com espadas, com São Miguel, com Nossa Senhora. E o demônio tentou muitas vezes destruir a minha casa, a minha vida. Porque um processo de fé e conversão é devagar. E assim que eu comecei o meu processo, que até hoje acontece, nós combatemos, e combatemos pela fé, não é contra homens de carne, isso é a palavra de Deus em Efésios, é contra os príncipes deste mundo tenebroso que andam espalhados para perder as almas. Então nós temos que sair daqui muito conscientes da luta que nós vamos travar com Satanás, porque você está aqui nessa tarde para receber a fé. E quando foi agora, quando nós achamos que conhecemos Deus, que conhecemos Maria, que caminhamos pelo Espírito Santo de Deus, Deus nos permite as provações. Eu sou muito apaixonada pela palavra de Jó. Depois você vai meditar lá a palavra de Jó, onde fala de um servo muito amado e escolhido por Deus, e que o demônio odiava. Ele chegou a beirar o trono de Deus e falar assim, eu quero tocar Jó, eu quero provar que Jó não é fiel, eu quero a permissão de Deus para tocar na vida de Jó. E Deus respondeu, pode tocar em Jó, pode tocar nos seus, pode tocar nos seus bens, mas na alma de Jó você não vai tocar, é minha. Para ver a profundidade que Deus conhece a nossa entrega para Ele. E com o passar do tempo, eu fui vivendo muitas coisas, que às vezes eu começava até a vacilar, mas Deus vinha em meu socorro e falava, Simonete, estou aqui, reage. E começou em 2014, começou muitas provações na minha vida.
E eu sou a coluna espiritual da minha família e da família do meu esposo. Tudo que é, ninguém quer rezar. Mas na hora do pega para capar, Simonete me acorde, Simonete não sei o quê, Simonete me ensina a novena. E é desse jeito. Eles me olham sempre como coluna de ferro. E Deus foi jogando, foi permitindo algumas provações na minha vida. E a gente vai passando, lamuriando, mas achando que está pela fé. Mas quando foi em 2015, foi a maior prova de amor a Deus que eu tive. Hoje eu falo que eu prego de um Deus que eu conheço. Que eu amo Maria, que eu conheço. Quando foi em janeiro de 2015... eu perdi a minha filha num acidente de carro. Minha filha de 23 anos, recém-formada. Que eu tenho 2 filhas. A Priscila, de 31 anos, mora no exterior, já tem 5 anos. Foi uma menina evangelizada, é uma mulher de Deus. Uma mulher de sucesso, é uma mulher... eu sou extremamente apaixonada. Porque foi uma pessoa que se entregou a Jesus aos 8 anos de idade. Que amou Jesus e me levou para Ele. E quando foi em 2015, dia 16 de 2015, eu perdi a minha amiga, companheira. A Patrícia morava comigo, recém-formada, trabalhava no outlet lá de Alexânia, e eu estava em missão na casa do Cleito, na comunidade Nossa Senhora das Graças, em Anápolis. E esse dia eu estava muito angustiada. 4h da tarde ela me ligou, nós conversamos e nos amamos ali, com muita graça. Ela era uma pessoa brilhante, risonha, era a alegria da casa, era a alegria da família. E nesse dia, quando eu vinha da missão, ela vinha do trabalho. Eu vinha de Anápolis para Alexânia e ela vinha do outlet para Alexânia. Quando meu telefone tocou 9h10 da noite, a pessoa falou: olha, vem embora urgente que a Patrícia morreu. Eu estava com 3 pessoas no meu carro. Eu estava dirigindo. Gente, eu me adormeci toda. Na missa de cura, eu já tinha comungado e repousado na cadeira, mas eu repousei, eu me desliguei daquele lugar. Mas nesse momento que eu estava dirigindo, que eu recebi a notícia, eu fiquei dormente. E eu continuei na direção e falei para os meus irmãos, falei: vamos rezar, porque a minha filha Patrícia morreu. Ninguém falou uma palavra. Eu acho que eles ficaram pior do que eu. E naquele momento, foi me passando um filme na minha cabeça, e o Senhor colocava no meu coração: eu estou com você, eu estou em você. E na hora eu falei assim em voz alta: Maria, vem comigo para esse Calvário. Você foi para o Calvário com Jesus, vem comigo, mãe. E nós começamos a rezar o texto da misericórdia. Gente, vocês não imaginam a fortaleza que Deus me deu no momento em que eu cheguei no acidente. Minha filha tinha atropelado um cachorro enorme, morto na estrada. Se decepou as 2 pernas, o abdômen, os órgãos saíram para fora. A coluna quebrou o pescoço em 2 lugares, quebrou a coluna em 2 lugares. Foi totalmente fragelada. E Deus me deu uma força. E Deus me deu tanto amor de entregar a minha filha. Me deu a paz. Me deu a solução de tudo. Eu resolvi correr atrás de tudo. E foi o maior testemunho de evangelização na minha família, na minha casa. Eu choro muito de saudade, mas é muito mesmo. Era minha companheira em todas as horas. Com 2 meses que eu perdi a Patrícia, a Priscila pegou uma malária na África, foi desenganada.
Gente, o chão abriu. Eu falei assim, Senhor, agora eu estou em suas mãos. Foi ela mais 2 engenheiros, os engenheiros morreram. E ela sobreviveu. Depois de 4 meses que a Patrícia tinha morrido, como eu ministrava a libertação, o inimigo falou, agora eu vou te derrotar. Meu marido tinha um problema sério de prostituição, eu no ministério de libertação, e o inimigo usava o meu marido na prostituição, nas orgias. Com 4 meses que a minha filha tinha morrido, eu peguei o meu marido, fornicando com uma prostituta de rua dentro do meu comércio. Gente, vocês não imaginam. Nessa hora eu falei assim, não sou eu que vivo, é o Espírito Santo que vive em mim. Com 3 dias eu me divorciei do meu marido e falei para os padres da minha paróquia, eu vou embora, eu vou me consagrar a minha vida completamente a Deus e vou viver sem brechas. E falei para o meu esposo, pega o seu caminho e vai ser feliz, porque agora eu sou completamente de Deus. Eu não vou mais te arrastar, eu não vou mais puxar a carroça. Você busca a sua conversão se você quiser, mas seja feliz. Quando eu tomei essa decisão, foi a hora que ele acordou para a vida e viu quem era eu diante de Deus. Muitas vezes nós perdemos a libertação da nossa vida porque nós não temos decisão de chutar a obra de Satanás que fica debaixo do nosso nariz e nós ficamos comungando dos 2 cálices. E enquanto eu fui aceitando que era uma fraqueza e bati o joelho no chão e passava a mão na cabeça, o inimigo estava zombando de mim. Mas através dessa atitude do divórcio, foi uma hora que ele buscou ajuda. E hoje meu esposo retornou para casa e está completamente liberto. Nós nos reconciliamos e esfregamos na cara de Satanás. Ele teve que ser um Zaqueu. Largar tudo e subir. Então você que está aqui, toma essa decisão por Jesus. Porque se você estiver em Deus, nada, ninguém pode te tirar do coração de Deus. Seja feliz, seja fiel a Jesus Cristo, mas seja de verdade com fé e converta-se pelo sangue de Jesus Cristo.